quais são as principais diferenças entre o Dev gringo e o Dev BR, hein? Será que um é melhor do que o outro? Será que a diferença cultural é tão grande assim? Você vai descobrir hoje neste vídeo. Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cassiano, convidando vocês a se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, interaja comigo, compartilhe, converse. Então hoje eu quero contar um pouco pra vocês da minha experiência que eu vivi nesses meus anos de experiência trabalhando pra brasileiro, trabalhando pra gringo, né? Então antes de mais nada, só pra dar um leve background, eu tenho aí mais ou menos uns 10 anos na área, trabalhando por volta aí de uns 2 anos, 3 anos já com carreira internacional. Então já trabalhei para algumas empresas bem grandes, para Bares Dev, para Turing, para projeto na Epic Games, por exemplo, aquela mesma do Fortnite. Então já trabalhei com europeu, norte-americano, aí estadunidense, canadense, latino, indiano. Eu já trabalhei com um monte de gente e dá pra perceber bem as diferenças e eu quero trazer isso pra vocês nesse vídeo. Comparando logo de cara o DevBR com o europeu, tá? E o norte-americano. E quando eu falar norte-americano, eu tô me referindo a Estados Unidos e Canadá, tá? Pontualidade e respeito ao time frame das reuniões. Essa é a principal diferença que eu vejo. Então, por exemplo, se você marcar uma reunião lá na gringa para começar às 14, essa reunião vai começar às 14. Se ela tiver marcada para terminar às 15, ela vai terminar às 15. Se faltou espaço ali, não deu para falar tudo, marca outra reunião. Então isso é uma coisa bem legal, porque eu acho que acaba que a gente foca realmente no que tem que ser focado e você respeita a agenda de todo mundo, né? Aqui no Brasil, de uma maneira geral, acho que a gente tem um grande defeito de... a reunião começa às 14, aí o cara entra às 14h10. A reunião é para terminar às 15, aí termina às 17. Porque, sei lá, porque a gente gosta de ficar falando, eu não sei. Então, a pontualidade, o respeito a agenda de cada indivíduo do time, eu acho isso muito legal. Uma coisa que eu acho que, no geral, nós como brasileiros precisamos trabalhar um pouco mais. Ainda nessa questão de ser mais direto, né? O europeu e o norte-americano, ele em si, eu acho ele um pouco mais direto ao assunto. Eu acho que, no geral, os latinos que eu trabalhei, incluindo eu, a gente é muito prolixo. Prolixo é uma pessoa que tem dificuldade de sintetizar o que fala, que precisa falar muito pra sintetizar o pensamento. Se você se repetir muitas vezes, já é o suficiente para o pessoal meio que parar de prestar atenção em você. As reuniões, o pessoal realmente tenta aproveitar ao máximo ali naquele tempo, resolver tudo que precisa ser resolvido naquele tempo, e aí eles são muito mais sucintos. A mensagem é igualmente passada, mas sem todo aquele fala-fala, né? Eu acho que, por exemplo, nas dailies que eu frequentei no Brasil, acontece muito assunto paralelo, você começa dele falando de outra coisa, e aí você demora muito tempo falando daquilo, então você perde o foco, né? Isso é um outro problema que eu vejo. Então, eu já tive dailies que duravam coisa de horas conversando e tal. E às vezes eu ia e conversava também. Já que tava todo mundo conversando, vamos lá conversar. Mas eu acho isso um problema do latino em geral, que eu realmente só vi acontecer esse tipo de situação trabalhando com latino, e aí brasileiro ou latino, né? Obviamente. Então, essa é a principal diferença pra mim. Agora, muita gente diz que europeu, norte-americano no geral, eles são mais frios, né? Na verdade, eu acho que a gente é muito caliente, sabe? A gente é muito receptivo, muito amoroso, né? Eles são, mais uma vez, mais simples e diretos. Eu nunca fui maltratado, eu nunca tive nenhum problema com nenhum gringo de qualquer país, tá? Assim, o que eu noto de diferença é que eles são mais direto ao ponto e eles não abrem muito a vida social de forma como eu acredito que os brasileiros, latinos, abrem, né? Baseado na minha experiência, obviamente. Então vou dar um exemplo, por exemplo. Teve um dia que eu fui fazer um pair programming, eu acho que foi com... não lembro, foi com alguém aqui da América do Sul, não lembro que país que era. Cara, a pessoa começou a falar da vida dela, falou que tinha filho, não sei o que, de casamento e tal. E eu não perguntei nada disso, né?
E a pessoa foi falando, eu falei, cacete. E eu tentava desviar do assunto e às vezes a pessoa voltava e falava um pouco da vida e falava um pouco da cidade, do país. Tipo, é uma característica muito diferente, sabe? A gente quer conversar e às vezes isso vai pro mal e vai pro bem. Eu vou explicar por que às vezes isso vai pro bem. Mas a gente é muito comunicativo, né? E os caras lá são mais diretos. Mas eles não são mal educados, tá? A maioria dão um bom dia, falam com você, normal, tranquilo. Só que são mais simples, mais diretos. Eles não estão preocupados com a sua vida. Eles não vão falar da vida deles pra ninguém. É muito difícil. Nunca aconteceu de um norte-americano ou europeu começar a falar da vida dele. É muito difícil. Agora acho que a parte mais importante que eu vou deixar por último é a parte técnica, né? Será que eles são melhores? E aí eu acho que a gente tem um ponto muito legal. De toda a minha carreira aí, se eu for colocar numa balança, eu acho o DevBR o melhor com quem eu já trabalhei. Os melhores devs que eu já trabalhei foram devs brasileiros trabalhando na gringa, tá? Eu acho que quando o DevBR vai pra gringa, ele tem um background muito grande, na maioria das vezes. E geralmente os BRs na gringa são muito foda, são muito esquilados. Então o que eu posso dizer pra vocês é que, baseado na minha experiência, comparado com o resto do mundo, a gente é pica, a gente é bom. No geral, jamais dizendo que o dev gringo é ruim, mas sinceramente, não puxando sardinha, até porque eu já falei de algumas coisas que eu acho que a gente sai perdendo, mas na parte técnica realmente eu acho que a gente sai ganhando. Eu acho que o BR em si, ele conhece mais coisa. Acho que a nossa cultura aqui desde o começo, pelo menos da minha bolha, né? Eu e todas as pessoas da minha bolha, todo mundo que eu acabei conhecendo, é muito acostumada, mete mão aqui, mete mão ali, faz uma coisa aqui, faz outra coisa ali, né? Geralmente o começo de carreira é meio caótico, você faz um pouco de tudo e você acaba tendo várias experiências diferentes. Isso acaba te dando um background muito legal. Inclusive eu falei em um vídeo meu sobre ser generalista ou especialista. Se você procurar no canal, você vai encontrar esse vídeo. É uma boa ideia você dar uma olhadinha lá, você que tá começando na sua carreira. Além de conhecer mais coisas, eu não sei, acho que os devs que eu conheci, da parte especialista deles, né, do que eles realmente conhecem bem, eles são muito, muito bons. Acho que um baita ponto pra gente nessa parte técnica, tá? E aí a questão da gente ser mais... A gente acha que o gringo é frio, mas na verdade eu acho que a gente é muito caliente, né, muito quente, a gente é muito inquieto, e essa inquietude traz coisas boas pra gente também, tá? Eu percebo que muito BR gosta de dar opinião, gosta de, ver alguma coisa errada, já tenta consertar. Isso é uma característica que eu não vejo tanto assim nos gringos, nos europeus e norte-americanos com quem eu trabalhei. Mais uma vez, não jamais dizendo que eles são ruins, tem devs ótimos, mas se eu for pegar a nata da nata pra mim, que eu conheci, são todos brasileiros, trabalhando na gringa. A gente é mais extrovertido, né? Então, no geral, na hora de dar uma opinião, de ter um problema, eu acho que o latino, o BR em específico, a gente não tem medo de falar. A gente fala, quer dizer que o europeu e o norte-americano não fala nada? Não, eles falam, mas assim, de uma maneira geral, eu acho que a gente se expressa mais, a gente não tem medo mesmo, sabe? E vai e fala e tá tudo bem, e essa é uma característica que é muito bem vista pelos gestores lá de fora, é essa interação que a gente tem, né? Essa parte falante da gente de falar o que pensa. Óbvio, para você falar o que você pensa num ambiente empresarial, você tem que ter bagagem, saber o que você está falando, né? Não adianta você ter opiniões fortes com embasamentos fracos. Mas a maioria, todas as pessoas BRs que eu trabalhei, que deram opiniões e tentaram mudar alguma coisa, foram pessoas que tinham muita bagagem, sabiam o que estavam falando e fizeram acontecer e mudaram algumas coisas e são sempre muito bem vistos. E então, resumindo, eu acho que o DevBR ele é muito bem visto lá na gringa, tá? Por toda a experiência que eu tive, eu acho que eles são muito bem... A gente é muito bem visto, tá? E basicamente o que eu acho que a gente sai perdendo, que acho que é uma questão cultural, né? De respeito à reunião, time frame, fugir do assunto. Mas isso é uma coisa que conforme você vai trabalhando com os gringos, você meio que vai entrando nessa caixinha aí e isso você resolve rapidamente. Mas essa inquietude que eu vejo que o BR tem... Isso é difícil, isso é uma característica difícil de se ter, isso vem muito da gente, né? E eu acho que faz a gente ganhar muito e eu acho que a gente é muito foda. O BR eu acho muito foda, de uma maneira geral, desenvolvendo. E mais uma vez, né, pra finalizar, lembrando que isso é uma generalização
da minha vivência. Conheci gringo muito foda também, mas conheci mais BR foda trabalhando na gringa do que gringo foda. Já conheci BR meia boca, já conheci gringo meia boca, então tem de tudo um pouco, mas mais uma vez, generalizando a minha experiência, colocando tudo dentro de uma balança, eu acho o DevBR foda e a gente é muito bem visto, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve, quiser comentar. Valeu, falou!